Oi, hoje a gente vai falar de uma coisa super importante para quem está na linha de frente, né? As habilidades não técnicas nas equipes de trauma, principalmente naquele momento tenso da reanimação. É ali que, nossa, faz toda a diferença. A gente está se baseando num material que pega os conceitos da ATLS 2025, sabe? E adapta aqui para nossa realidade, para o Brasil. E olha, o material já começa jogando a real. O cenário da reanimação é adrenalina pura. Muito rápido, imprevisível, um prato cheio para dar aquela sobrecarga mental, sabe? E para falha de comunicação também. Não é por acaso que a maioria dos erros que poderiam ser evitados acontece bem no comecinho. E para piorar, né, muitas vezes as equipes são formadas ali, na hora. As tais equipes ad hoc. Pensa no desafio. Nossa, sem dúvida. E é justamente por isso que a gente precisa ir além da técnica perfeita, né? Essas outras habilidades, as não técnicas. Tipo, saber se comunicar bem sob pressão, ter noção do que está rolando em volta, liderar e, olha que interessante, saber ser liderado também. Tudo isso é chave para diminuir essa carga mental, para ampliar a visão do cenário e para garantir que todo mundo esteja, assim, na mesma sintonia. No fim, é pela segurança do paciente, né? Faz todo sentido. É tipo ter as melhores ferramentas do mundo, mas se a equipe não consegue se coordenar no meio do caos, não adianta. Ok, então vamos tentar entender melhor como a fonte sugere lidar com isso na prática. Quais são os pontos principais para essa dinâmica de equipe funcionar bem? Olha, a fonte organiza isso em alguns pilares bem importantes. Vamos começar com liderança e subordinação. A ideia básica é ter um líder que consiga, tipo, dar um passo atrás, observar o quadro geral e direcionar a estratégia, sabe? Enquanto o resto da equipe foca mais na execução, nas tarefas. E é super importante entender que liderança não é dom, não. É uma habilidade que se aprende, que se treina, com simulação, com feedback constante. E essa parte da subordinação ao followership que você mencionou, isso é bem interessante porque liga direto com aquilo das equipes ad hoc, né, que a gente falou. Não adianta só ter um líder ali. Os outros membros da equipe precisam ser ativos, falar o que estão vendo, dividir a responsabilidade pelas decisões. Numa equipe que se forma na hora, essa atitude é ainda mais crucial, certo? Exatamente. É uma responsabilidade que é de todo mundo ali. O segundo pilar que a fonte traz é atenção e consciência situacional. E aqui o desafio é duplo, viu? É manter o foco numa tarefa crítica, sem ficar com aquela visão de túnel, a tal da fixação, e ao mesmo tempo conseguir escanear o ambiente buscando outras informações importantes, sem pirar com tanta informação, a sobrecarga cognitiva. É um equilíbrio difícil. Nossa, imagino. É aquele cabo de guerra o tempo todo na cabeça do pessoal ali. E como que a fonte sugere achar esse equilíbrio? Tem alguma dica? Bom, o próprio ATLS já dá uma estrutura para processar as informações, né? Mas a fonte destaca também estratégias como o timeout. Sabe, aquelas pausas curtinhas planejadas? Uhum. Para reavaliar a situação, confirmar o que vai ser feito, garantir que está todo mundo alinhado. E também reavaliar sempre, usando ferramentas tipo o S-Bar, que é situação, histórico, avaliação e recomendação. O que é fascinante nisso tudo é como essas pausas e essas estruturas ajudam a filtrar o ruído, sabe? E a construir uma consciência situacional que não é só de uma pessoa, é da equipe toda. Entendi. Ajuda a organizar o pensamento coletivo no meio da pressão. Isso. E aí vem o terceiro pilar, a comunicação verbal. E o ponto central aqui é o seguinte: a mensagem precisa ser entendida, não só falada ou ouvida. Tem que ter certeza que chegou do outro lado. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. E a fonte até traz os 3 Cs do Team Steps, que é um sistema bem conhecido para melhorar justamente a comunicação e o trabalho em equipe na saúde. Ah, legal. E quais são esses 3 Cs? O primeiro é citar nomes. Quando for dar uma ordem ou fazer uma pergunta, fale o nome da pessoa, para não ter dúvida de quem tem que fazer ou responder. Segundo, ser claro e conciso. Direto ao ponto, sem enrolar, sem ambiguidade. Principalmente com todo o barulho da emergência, né? E terceiro, usar o ciclo fechado. Quer dizer, quem recebe a informação ou a ordem, confirme em voz alta que entendeu. Entendido, fazer tal coisa. Parece bobo, mas isso garante que a informação não se perca no meio do caminho. Não pode ter ruído na comunicação de jeito nenhum.
Então, juntando tudo isso que a gente conversou, liderança com apoio da equipe, atenção focada, mas também ampla, e uma comunicação que realmente funciona. É isso que faz um grupo virar uma equipe de alta performance naquele momento crítico. Precisamente. Se a gente conecta tudo isso com um objetivo maior, percebe que treinar e dominar essas habilidades não técnicas não é um luxo, um extra. É tão crucial quanto saber fazer o procedimento técnico correto. Impacta direto no que a fonte reforça o tempo todo: salvar vidas e diminuir as sequelas do trauma. A gente está falando de construir equipes que trabalham juntas, que são eficientes e, mais importante, seguras para o paciente. Não é só o que cada um sabe fazer isoladamente, mas como fazem juntos. Excelente colocação. Isso me deixa pensando numa coisa para a gente refletir, né? Principalmente sobre essas equipes ad hoc que se formam ali na hora H. A fonte bate nessa tecla. Então fica a pergunta no ar. Como que cada profissional individualmente pode cultivar essas habilidades? Comunicação, noção do todo, liderança e também saber seguir e estar pronto para usar isso mesmo antes da emergência acontecer. Como se preparar para ser aquele membro de equipe que funciona bem, não importa com quem você vai trabalhar naquele plantão. Fica aí para a gente pensar.